Entre janeiro e novembro, Maringá recebeu 328 milhões do governo do estado. Os recursos são referentes à quarta parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e Fundo de Exportação e Royalties do Petróleo arrecadado pelo estado, cuja transferência aos municípios é constitucional. O montante repassado pelo governo do estado aos 399 municípios paranaenses de janeiro a novembro de 2022 soma 10 bilhões e 400 milhões de reais. O valor transferido nesses 11 meses desse ano já supera o total, considerando 12 meses dos registros dos anos anteriores. Em relação a 2019, por exemplo, o aumento foi de 29%, quando as transferências para os cofres das prefeituras totalizaram 8 bilhões e 100 milhões de reais. Maringá foi a quinta cidade que mais recebeu recursos. Em primeiro lugar, a gente teve Curitiba com 1 bilhão 359 milhões, seguido de Araucária, 569 milhões, São José dos Pinhais com 436 milhões, Londrina com 346 milhões e aí sim Maringá, como eu já disse, 328 milhões de reais. O Calazans, se a gente pegar aqui a proporção de Curitiba, dá praticamente 10% aí do valor que foi arrecadado. Curitiba concentra 10% desses repasses. E Maringá, que é a terceira maior cidade do estado, fica aí na quinta colocação com 328 milhões. Essa divisão, da forma como está feita, fica justa? Eu acredito que o governo deve estar seguindo o critério constitucional. Não sei se existe outro critério, ou seja, que é o repasse do ICMS, sobretudo aquele produzido na própria cidade, né? Aquele cujo fato gerador aconteceu na própria cidade. E aí, no primeiro momento, causa, Vitor, de fato uma estranheza, porque Maringá é a terceira maior cidade do estado e, consequentemente, deveria haver uma proporção nesse ranking também, no repasse. Só que também é possível se explicar porque a região metropolitana de Curitiba ela concentra maior atividade industrial. Se ela tem maior atividade industrial, consequentemente os produtos saem de lá, a circulação nasce lá e acaba sendo um local onde tem maior fato gerador do ICMS. É algo que acontece em relação a outros impostos também, muito com Ponta Grossa, que mesmo sendo menor que Maringá, também em determinadas áreas arrecada mais porque ali é um polo industrial, né? Agora fica assim um chamado, né, para Maringá, um desafio, que é de fazer com que essa meta cresça. Isso aí não depende muito do governo do estado, depende da própria cidade. Fomentar o comércio, fazer com que a mercadoria circule mais aqui e fomentar também mais o nosso polo industrial para que a gente tenha uma fonte maior ainda de arrecadação com relação a esses repasses específicos. Francês. Maringá é forte pela agropecuária, pelo comércio, mas não pela indústria. A cidade precisa de agregar mais valor ao que é produzido aqui e fomentar esses parques industriais que nós temos aí, muitos incompletos, outros que ainda incipientes, né? Não sei o que, por aí. Mas no caso específico de Pinhais, do comparativo, Pinhais é a 10ª economia do Paraná, né? E está ali na região metropolitana de Curitiba e muitos benefícios foram gerados por governos de curitibanos, de pessoas da capital. Os governadores levaram as fábricas de veículos, tudo para lá, né? Para essa região aí. E no caso de Araucária. Não, é Araucária. Araucária tem o xisto, né? É a terra do xisto. E São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, se me permite, também a gente tem que lembrar o seguinte, 2 fatores acho que são preponderantes aí, né? Porque a cidade é relativamente pequena. Aeroporto. 100 e poucos mil habitantes. Aeroporto. Que é aeroporto de Curitiba também. Aeroporto internacional. E também, por exemplo, tem lá Renault, enfim. Então, acho que isso são elementos que demonstram a razão de ser. É o que eu disse, os governadores levaram as coisas ali para o entorno de Curitiba. E no caso de Ponta Grossa ela ficou no entroncamento rodoferroviário, né? Toda a produção, a parte da produção, inclusive do Mato Grosso, de agropecuária, não, de agrícola, passa por ali, a granel, os trens, tudo. Então, Ponta Grossa foi muito beneficiada com a indústria. E tem também lá, se não me engano, uma indústria de caminhões em Ponta Grossa. Então, tudo isso gera. E Maringá?
apesar da posição de terceira. Né? As indústrias cervejeiras. Eu não sabia que o senhor atentava para esses detalhes. Eu me atento para a economia, né? Que ele falou baixinho. Vocês ouviram o Vitor falando, né? Eu atento. Enfim, não, mas eu me atento para a economia, para deixar claro. Okay. A preocupação em fomentar isso em Maringá. Só detalhar. Então, Maringá, apesar de terceira cidade do estado, não é a terceira maior geradora de CMS e outros impostos. Quando a gente pega aqui o edival do Curitiba, ou repassa para Curitiba e São José dos Pinhais, por exemplo, a gente vê, talvez por essa questão que o Calazans disse, mas aí eu lembro de algumas outras coisas. Por exemplo, o governo do estado faz o subsídio do transporte coletivo metropolitana. E eles são quem recebe mais também nisso daí para uma cidade, por exemplo, no caso de São José dos Pinhais, para uma cidade que é menor do que Maringá. Se você for pegar mais ou menos a população, acho que de Maringá e Londrina, região metropolitana, deve ser, dos dois juntos, evidentemente, aqui norte e noroeste, deve se assemelhar um pouco à região metropolitana de Curitiba, a densidade populacional, né? Não tem como corrigir esses problemas justamente nesses repasses? Seria quase o dobro. Nós estamos falando de 2 milhões de habitantes só em Curitiba. E se você colocar a região metropolitana de Curitiba ali, você chega perto de 2,5 milhões. Se você considerar a região Curitiba, provavelmente deve passar. São 2 milhões só Curitiba, então são incomparáveis, viu, Vitor? Mesmo você considerando Curitiba, aliás, Londrina, que é uma grande região metropolitana também, mas não tão adensado quanto Curitiba. Londrina você tem ali Cambé, que está bem adensado, você vai até Paraíso do Norte, conheço bem aquela região, não é tão adensado quanto Curitiba. E essa comparação, e logicamente essa distribuição não é per capita, mas mais ou menos acompanha, né? Maringá tem cerca de 500 mil habitantes, Curitiba tem 2 milhões, vai com 1/4 mais ou menos. Mas é bom lembrar que Maringá optou por uma matriz econômica um pouco distante da indústria. Aquela indústria de transformação que a gente bem sabe traz um problema muito sério. Primeiro, é um êxodo para a cidade, criando bolsões, e isso aconteceu aqui na nossa região na década de 80. Nós somos poupados disso. Sim, nós somos poupados. Aconteceu um fenômeno em Sarandi. Sarandi foi a cidade que mais cresceu nos primeiros anos, no final dos anos 70, ainda quando era município, e depois quando se tornou município nos anos 80. Nós empurramos para Sarandi aquele crescimento que era para ter sido de Maringá. E Sarandi cresceu, alargou, né? Ela esparramou demograficamente, e com todos os problemas que com os anos foram sendo sanados, principalmente de saneamento, que está em curso lá com o Volpato, um amplo trabalho de construção de rede de galerias. A cidade, com os anos, foi se reorganizando. E as pessoas sempre perguntam, por que Sarandi não tem prédio? Não tem prédio porque não tem rede de esgoto. Sem esgoto não dá para construir prédio. Mas Maringá fez uma opção de investimento em serviços. Maringá já foi um maior entroncamento, a maior concentração de atacadistas foi em Maringá, tínhamos de grandes atacadistas. Maringá já teve os maiores frigoríficos do Brasil, era de Maringá, é importante lembrar isso. E com os anos, principalmente a partir dos anos 90, Maringá foi transformando essa matriz econômica e favorecendo muito o serviço. É bom sempre lembrar que fábrica de transformação, principalmente da indústria primária, gera uma coisa grave que é poluição. Maringá tem um perfil econômico, eu não vejo como insuficiente, eu acho que 328 milhões, eu não sei se é muito ou é pouco. Sempre é importante lembrar quanto nós contribuímos para o Estado, qual foi a arrecadação de ICMS que foi, qual que é o tamanho dessa grana que foi para o governo do Estado. Se a gente está ficando com uma fatia pequena ou com uma fatia maior. O que é importante destacar é que a cidade de Maringá, não por acaso, é uma das melhores cidades do Brasil, né? Às vezes aí a propaganda exagera dizendo que é a melhor cidade do Brasil, a gente sabe que tem uns problemas, mas de longe é uma belíssima cidade. Até hoje bem cuidada, diga-se de passagem, seguidos os prefeitos trataram muito bem essa cidade. Obviamente a gente sempre pontua um problema ou outro, como agora a gente está vivendo escuridão, mato, mas assim, buraco, você lá fecha o buraco e corta o mato, acabou o problema. Então, assim, são problemas muito pontuais. Mas existe uma degradação. Em absoluto, a cidade sempre foi bem cuidada, viu, Calazans? Seguidos os prefeitos que passaram, junto com a sociedade organizada, a gente tem discutido isso, que falta mais participação da sociedade. Essa sociedade civil organizada, volto a repetir que eu não gosto da expressão, mas a sociedade, quando ela é aberta, quando ela consegue se conectar um pouco com a gestão, e que não está sendo feito nessa gestão, ela consegue participar mais e dar esse norte.
E quem construiu essa cidade foram maringaenses, não foram o governo só, é bom deixar claro isso.